Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. Quando a gente vai instalar o AutoCAD, tem lá a versão em inglês, mas tem também a versão em português. Qual eu devo instalar? Se eu não sei inglês, eu devo instalar a de português? É isso que define? É melhor aprender em português ou em inglês? Pois é, hoje eu vou tirar sua dúvida sobre isso, que é um assunto muito importante para garantir o seu emprego futuro. Fique ligado no vídeo. Você que está fazendo faculdade pode esperar os 5 anos até seu curso terminar para encontrar um emprego. Ou você pode se qualificar, fazer o curso de desenho técnico e AutoCAD, aprender antes de todo mundo e já entrar logo no mercado de trabalho, já ganhar dinheiro e ganhar experiência. Se você quiser fazer isso, acesse aí cursodedesenhotecnico.com e faça o curso comigo. Na descrição desse vídeo você tem acesso ao nosso material exclusivo e gratuito de desenho técnico. Você encontra também o nosso link para acesso ao nosso grupo do Telegram, onde eu posto dicas semanais e gratuitas exclusivamente para quem está lá. Hoje eu vou explicar um pouquinho as diferenças entre o AutoCAD em inglês e o AutoCAD em português. É claro, ao instalar o AutoCAD, ele te dá várias opções de linguagem. O que é isso? Você pode instalar ele em línguas diferentes, não só português e inglês, mas outras línguas. Como a gente está falando aqui do Brasil, eu vou abordar o AutoCAD em português e o AutoCAD em inglês. Fique ligado. O vídeo já está muito bacana, vai te mostrar uma diferença bem interessante. Já vai aí deixando seu like, se inscrevendo no canal e, é claro, ativando as notificações para receber outros vídeos como esse. Você pode baixar gratuitamente o AutoCAD através de uma conta de estudante. Nesse vídeo aqui em cima eu explico como fazer isso. Fique ligado no vídeo e saiba como você pode adquirir essa cópia. Ao fazer o download do AutoCAD original que você aprendeu a fazer nesse vídeo, num certo momento ele te pergunta, olha, qual linguagem você quer instalar, em qual língua você quer instalar? E aí você fica em dúvida, será que eu instalo em português? Será que eu instalo em inglês? Boa parte das pessoas pensa assim, poxa, vou instalar em português. Claro, eu sou brasileiro, sei falar português, não sei falar inglês tão bem. E ele vai e instala em português. Qual o impacto que isso vai ter? Será que foi a melhor escolha? Será que você fez certo? Vamos então explicar esse detalhe aqui e essas pequenas diferenças. Vamos falar então, primeiro, das diferenças do AutoCAD em inglês e dele em português. As diferenças são muito pequenas. Os ícones, aonde ficam os comandos, né, os nomes, são basicamente os mesmos. O que muda é inglês e português, né? Então, por exemplo, em português a gente vai ter o nome círculo, por exemplo, e em inglês vai estar cycle, né? Então tem muitos nomes que são latinizados, né? Então não é tão difícil assim trabalhar com AutoCAD em inglês. Mas tem uma coisa que muda muito, são os atalhos. Quando eu quero desenhar um círculo, por exemplo, eu posso digitar uma tecla e Enter, ou eu posso ir lá no ícone e clicar nele. E lá no ícone e clicar leva mais tempo. Então, aqueles usuários mais avançados utilizam muito o atalho para certas funções, para certas atividades. Então, se você aprender, por exemplo, os atalhos em inglês, ao usar o AutoCAD em português você vai ter dificuldade, porque os atalhos são diferentes. Você vai ter que se adaptar. Não é impossível, claro, nem é uma coisa impeditiva, mas vai exigir uma certa adaptação. Até aí tudo bem, é só uma questão de adaptação. Mas a principal diferença é essa entre o software. A outra diferença é a diferença de língua, aquela língua sua nativa e a língua que eventualmente você sabe ou não, que é o inglês. Uma outra dúvida que surge é o seguinte, eu posso ter o AutoCAD em duas versões? Quer dizer, eu posso ter o AutoCAD em inglês e em português? É possível? Sim, é possível. Inclusive eu utilizo muito versões mais antigas em uma linguagem e versões mais novas em outra linguagem. Então se você instalar o AutoCAD em linguagens diferentes, vão ser duas versões do software, entre aspas, mesmo que seja o mesmo ano, por exemplo, AutoCAD 2021, mas você pode ter um AutoCAD 2021 em inglês e um AutoCAD 2021 em português. Qual a vantagem de instalar os dois? É você se habituar, estar apto a trabalhar com os dois, né? Essa é uma vantagem. Mas tem necessidade de eu aprender os dois, né? Não, não tem. Primeiro pelo seguinte, boa parte dos comandos a gente nem fica lendo o que está escrito ali. Né? Boa parte dos comandos a gente acostuma com eles, a maior parte a gente acostuma com eles. A gente só precisa de ler uma pequena parte. Hoje em dia é possível você fazer essa leitura, se você instalar, por exemplo, em inglês, você fazer essa tradução, né, usando o Google Tradutor ou o tradutor do seu celular. Então você chega lá e pergunta o que significa uma frase e você encontra, não é difícil. E a maioria das coisas vão se repetir, né? Então, por exemplo, é muito comum você ver em softwares em inglês a palavra save, que é salvar, né?
ou save as, salvar como, por exemplo. Então você encontrou isso uma, duas, três vezes, você já aprendeu e não precisa mais. Então não é tão difícil assim aprender a versão em inglês. Normalmente na faculdade eu leciono na versão em inglês e no meu curso eu leciono as duas versões. Ou seja, eu traduzo todos os comandos de inglês para português. Então, para quem faz o curso comigo, ele vai encontrar lá eu falando o comando em inglês e traduzindo o comando em português, assim, qualquer versão que ele estiver utilizando, ele vai estar apto. Lá na apostila que eu disponibilizo no meu curso, no final dela, eu coloco todos os atalhos em inglês e em português, para que a pessoa possa também se adaptar ou consultar caso seja necessário. E aí você deve se perguntar, mas por que eu dou aula com AutoCAD em inglês? Por que lá na faculdade eu escolho essa versão em inglês do AutoCAD? Por que no meu curso, né, essencialmente também, eu sugiro às pessoas que aprendam o AutoCAD em inglês? Por uma simples razão, e esse é o pulo do gato que eu tenho para te passar hoje. Se você aprender a versão em inglês, você vai trabalhar com a versão em português, porque português é a sua língua nativa. E não é necessário você aprender inglês para usar o AutoCAD em inglês. Você precisa de aprender o que significa alguns comandos, alguns ícones. Isso rapidinho no curso você pega o jeito. E além disso, como eu falei anteriormente, muitas palavras são latinizadas. Por exemplo, linha é line, simples, né? Simples de fazer, não tem complicação. Ponto, point, né? Bem simples também. Explodir, explode, né? Não tem complicação, tá? Algumas palavras são totalmente diferentes, né? Mas a maioria delas são bem simples e a gente normalmente acostuma mais com a linguagem visual do ícone que necessariamente com o nome do comando. O importante é que eu saber o que aquele ícone faz e qual a sequência de passos que eu tenho que dar. Então isso é bem simples. Mas ao aprender o AutoCAD em inglês, você vai ter uma grande vantagem. E aí entra o pulo do gato que eu falei com você. Se você for tentar um emprego numa empresa multinacional ou uma empresa grande, é muito comum que essas empresas padronizem o AutoCAD em inglês. Por quê? Né? Você está lá fazendo um curso de engenharia e vai tentar um estágio, por exemplo, na Volks, ou um estágio numa empresa que está presente em outros países, mesmo a Petrobras, por exemplo, empresas que estão presentes em outro país. Essas empresas costumam padronizar uma linguagem só de software. Por questões de compatibilidade e outros assuntos que a gente não vai entrar no mérito agora, né, unidade de medida e outras questões, normalmente elas padronizam numa linguagem só, e é comum que seja em inglês. Então imagina o seguinte, você foi lá e treinou AutoCAD em português, fez a sua prova de estágio para trainee, está fera em AutoCAD. Aí chega o aplicador da prova e fala assim, olha, agora nós temos um teste prático. Se você passar no teste prático, você vai ser empregado. Agora faça esse desenho aqui no AutoCAD em inglês. E aí você estudou o quê? AutoCAD em português. E aí é um pouco mais difícil, porque tem algumas diferenças que podem te atrapalhar. É mais difícil você tentar aprender o inglês ali ou quebrar o galho ali durante o teste. Porém, o contrário não. Eu aprendi em inglês, se o AutoCAD que eu for fazer o teste em português é simples. Português é a minha língua nativa. Então essa é a grande dica. Bom, essa dica vale um like aí, né? Ajude aí o canal. Isso tudo que você faz, se inscrever, ativar as notificações, dar o like, comentar e compartilhar, você não gasta nada, mas ajuda muito o canal a continuar produzindo conteúdo de qualidade e a trazer novidades para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que ele seja muito útil para você. E lembre-se, aqui no nosso canal a gente tem vários vídeos explicando sobre como recuperar as barras de ferramentas do AutoCAD, como instalar o AutoCAD na versão original e outros tantos. Um grande abraço, a gente se vê aí no próximo vídeo.